STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio, Brasil Milano, 1689, e também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui onde nós estamos hoje. Ambientes lindos e modernos só tem aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível, podendo recebê-lo, claro, e revê-lo, quando quiser. E pelo site do canal BATV. E agora, a gente vê quais são os assuntos que hoje passam por aqui. Quer saber como retirar o sobrenome advindo do casamento sem processo judicial e sem a participação da outra parte? É a dica que eu dou no programa da Regina. Já eu vou falar sobre camisetas. Daqui a pouco, no programa da Regina, estarei falando sobre clareamento. Ainda hoje falaremos sobre cozinhas. Daqui a pouco, no programa da Regina, nós vamos conversar sobre harmonização facial e mostrar exemplos que deram errado. Aguardem! Daqui a pouco, no programa da Regina, eu vou falar sobre um novo tratamento por catéter disponível para pacientes com insuficiência cardíaca. Já vamos falar sobre processos empresariais e como eles podem fazer a diferença no teu negócio e no ânimo da tua equipe. Bom, hoje o nosso convidado especial aqui do programa é o Dr. Daniel Schmidt, que é cirurgião plástico e, aliás, traz aqui um assunto que eu tenho certeza que todo mundo se interessa, todo mundo tem curiosidade de saber, claro que principalmente as mulheres, né? Claro. Eu acredito que seja uma das cirurgias que mais tem, no Brasil, digamos assim, doutor. Sem dúvida. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Então, estamos estreando aí no programa, e fazendo força aí para que as pacientes e futuras pacientes possam entender mais desse assunto que, com certeza, é um dos mais procurados no nosso consultório. Que é a técnica de prótese de silicone. Inclusive, a gente tem aqui vários tipos já, aqui atrás também. Mas o senhor vai falar especificamente da que é via axilar, é isso? Qual é a diferença que existe das outras técnicas? Na verdade, todas as técnicas elas têm as suas indicações, E a técnica axilar ela é uma técnica muito especial para aquela paciente que está muito preocupada com a presença da cicatriz na mama. Então a cicatriz ela vai se posicionar, como o nome já diz, na região axilar, que tem uma prega natural, uma prega cutânea que o organismo já apresenta. Então a gente não vai estar inventando ou posicionando a nossa cicatriz na mama, e sim numa região completamente escondida. Então às vezes isso pode ser surpreendente até para alguns outros médicos, ginecologistas, mastologistas, ou até mesmo cirurgiões plásticos que não estão tão habituados com a técnica, de se surpreender com uma mama muito bonita, que ela passa a ser uma mama quase que irreal, que não existe, E aí, mais tarde, o paciente revela que foi colocada via axilar. Mas existem quantos tipos assim de técnicas, na verdade? É essa axilar, é essa da cicatriz, tem mais alguma? Basicamente, para a mamoplastia de aumento, para o aumento dos seios, a gente vai ter a incisão mais conhecida, que é a do sucço mamário, que se localiza na prega da mama, que é a mais conhecida, a mais praticada. Também tem uma incisão bastante procurada por pacientes que têm areola maior, que tem o complexo areolo-mamilar grande, que seria a periareolar, que ela é como se fosse um sorriso, em torno da parte mais escura da mama. E por último, essa opção que eu acho que é a mais requintada, é a que vem para
fazer um grande diferencial mesmo, que é a técnica axilar. E essa técnica ela já tem um tempo, ela está sendo mais aplicada no momento. Aqui no Rio Grande do Sul, com o senhor, Sim, a gente tem essa técnica. Com certeza. Alguns cirurgiões já praticam essa técnica, porém ela é uma técnica normalmente não tão utilizada comumente, porque ela exige uma curva de aprendizado um pouco maior, um instrumental um pouco mais diferenciado. Então isso faz com que os cirurgiões mais jovens, que estão começando, aqueles que não têm tanta prática, eles até vão evitar fazer dessa forma por ser bem mais trabalhosa, mais requintada. Então isso exige realmente vamos dizer assim, uma curva de aprendizado maior e um tempo maior de evolução. Bom, e sobre vantagens e benefícios, claro que além dessa questão da cicatriz, né, que fica bem mais disfarçada, ou some, na verdade, a recuperação, por exemplo, da paciente também é melhor? Sem dúvida. Então, como a região torácica ela vai estar totalmente liberada e a pressão que a prótese vai exercer devido à gravidade, ela é uma pressão, logicamente, de cima para baixo. Como a nossa cicatriz não vai estar nessa região frontal, e sim numa região bem escondida, toda essa pressão, essa distensão de tecido, ela tá preservada. Então isso faz com que a paciente consiga voltar para suas atividades mais rápido, tem até um nível de dor na mama um pouco menor, inferior. E claro, como ela é uma cirurgia que preserva completamente a mama, a gente vai ter absoluta certeza que essa paciente vai poder amamentar normalmente, já que os ductos mamários não foram atingidos, foram totalmente preservados. E vai fazer com que ela consiga também fazer todos os exames periódicos dela, como ecografia, mamografia, até mesmo ressonância magnética, sem nenhum prejuízo para essa paciente. Bom, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho dessas próteses, né? Porque eu vejo que elas são diferentes, a gente não entende muito, né? Então, eu queria que o senhor começasse mostrando. Então, as próteses, gente. elas evoluíram muito. Antigamente, elas eram próteses lisas, né? De poucas camadas, às vezes a gente tinha uma, duas, três, 4 camadas de proteção do gel, né? O gel também evoluiu muito, então além das próteses atuais elas terem mais camadas, elas têm um gel de altíssima coesividade. Então o que acontece? No caso de um acidente, algo que possa acontecer ao longo dos anos com a prótese, vamos supor que ela tenha essa perda dessa barreira, né? Que seriam as camadas de proteção. Mesmo através da perda da proteção, o gel, por ser de alta coesividade, ele vai acabar retornando para dentro desse invólucro. Isso deixa a paciente mais segura, esse gel não vai se espalhar no organismo, ele vai se manter porque hoje a gente teve já retido. A gente sabe de alguns casos dessa prótese antiga que isso aconteceu, né? Sem dúvida. E dando esse gel de alta coesividade, logicamente ele não vai se espalhar no organismo. Isso vai dar uma segurança maior para a paciente, para o médico também, né? O médico vai estar mais seguro que isso vai estar restrito naquele local. Né? Tá bom. Bom, olha, doutor, a gente, quem sabe, volta a falar sobre esse assunto ainda, né? Porque é um assunto muito extenso e as pessoas têm muitas dúvidas e muitas curiosidades, mas eu quero desde já agradecer sua presença aqui no programa, tá bom? Obrigado. Valeu, obrigada. E a gente vai lá com a doutora Virgínia Lobato Flores, com as dicas jurídicas, né? E os temas sempre atuais que ela traz aqui para o programa da Regina. Oi, Virgínia. Oi, Regina. Boa noite. Uma boa noite para o pessoal de casa também. Todo mundo sabe que num relacionamento é possível agregar o sobrenome, seja homem ou seja mulher. Muita gente não sabe, mas o homem pode sim agregar o sobrenome da esposa, né, pelo relacionamento, em função de um casamento. Agora, ao fim deste relacionamento, dentre as diversas cláusulas de um divórcio, uma delas pode ser a definição de que as partes voltarão a usar o nome de solteiro. No entanto, muita gente, por comodidade, custo ou mesmo por identificação, acaba mantendo aquele nome de casado. Mas, passado o tempo, acaba se arrependendo. Muitas vezes acaba fazendo uma nova família, tendo filhos e não quer mais ter aquela identificação com o seu passado, com aquele sobrenome. E a dica vem exatamente nesse ponto. Por quê? É possível atualmente fazer a retirada do patronímico agregado por conta do casamento sem a participação da outra parte e sem o processo judicial.
é possível que a parte acompanhada de um advogado vá até um tabelionato de notas e lá realize uma escritura, formalizando, melhor dizendo, a retirada deste sobrenome. De posse da escritura, ela irá ao registro civil, que averbará tal situação na certidão de casamento, e com essa certidão de casamento atualizada, ela poderá atualizar os documentos pessoais sem agora o sobrenome agregado por conta do casamento. Dica boa, barata e muito prática. Gostou dessa? Não perde que domingo que vem eu volto com mais informações do nosso mundo jurídico. Até lá! Agora tem a dica do Grupo STM, uma empresa moderna com sólida experiência em segurança eletrônica. O uso do circuito fechado de televisão permite que a equipe de segurança monitore 24 horas por dia e em tempo real o que acontece em cada um dos ambientes filmados. Dessa forma, é possível tomar as ações necessárias de forma rápida, caso haja qualquer anormalidade em sua casa ou escritório. Contrate os serviços da STM, que atende em todo o estado e possui equipes qualificadas, serviços de monitoramento e portaria remota. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. No Espaço Elite Acting de hoje, está aqui o Vinícius Melo, que vocês conhecem bem, é claro, né? Tem todo aí essa questão de ser ator, diretor de espetáculos, mas hoje ele fala aqui também como professor, vamos dizer assim, né? De atuação, de técnicas de atuação lá na Elite, com certeza. E eu queria começar perguntando isso, Vini, porque a gente pensa assim logo, atuação, mas a pessoa nasceu, né, com essa vocação, pode até ter nascido com um pouco de vocação, mas ela precisa se aperfeiçoar. Sim, a gente precisa dilapidar esse processo de atuação de diversas formas, né? Inclusive alguns pensadores de teatro que falam sobre a construção de um ator, que ela vai ser tão longa quanto a vida. Um ator só será completo e estará na sua completude no final da vida, e aí, se tiver completo, tá na hora de encerrar essa cena. E na verdade tem que sempre dar o friozinho na barriga, né? Senão não tá Exatamente. Realmente. Porque basicamente o que a gente tem que lembrar? A arte, ela é uma ferramenta de comunicação. Nós nascemos nos comunicando, nós somos seres comunicativos, nós dependemos da comunicação para existir, para aprender, para estar vivendo em comunidade. Então, uma vez que a gente se comunique, a gente precisa estar revisando como essa comunicação está acontecendo. A gente adora, e a gente sabe muito bem, estamos eu e Regina aqui numa conversa que é profissional e é amigável também, e a gente sabe que a gente adora novela. Sem dúvida. Mas a gente pode perceber como as novelas, elas mudam o tempo de realização à medida da evolução da nossa sociedade. Se a gente pega lá uma novela que está passando no Viva e olha para uma novela que está passando hoje, a gente vê que o dinamismo das cenas é diferente. Completamente.
E isso vai fazer com que o ator também seja exigido em termos de compreender como chegar na sua atuação plena de formas diferentes. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os atores, e eu sempre reforço isso desde os pequenininhos até o pessoal do Arte Não Tem Idade, todo mundo que passa em algum momento por mim, eu reforço que o nosso corpo é a base de tudo. O nosso corpo é a experiência. Para transformar conhecimento, informação em conhecimento, precisa passar pela experiência. E a experiência está na nossa estrutura celular, ela está no nosso corpo. E o nosso corpo é a nossa primeira casa e vai acompanhar a gente por toda a vida. Então sempre eu vou trabalhar o corpo dos atores e orientar de uma forma lúdica, às vezes bastante didática, como é que os atores, como é que nós podemos perceber os nossos corpos e a capacidade expressiva dos nossos corpos. É aquela velha história que o corpo fala, né? Exatamente, o corpo fala e ele fala o tempo todo, né? Por exemplo, eu já estou sentadinho assim, de repente para quem está me assistindo aí, para quem está olhando, não, essa posição que o Vini tá mostrando que ele não está afim de estar nessa conversa. Já pensaram sobre isso? Então, é isso, o nosso corpo está falando o tempo todo e a gente precisa dilapidar isso, orientar. E eu faço isso nas nossas aulas lá na Elite. Isso com crianças, adultos, com todo mundo. Todo mundo. E no fim o processo acaba se tornando não só para reconhecimento de como se expressar artisticamente, mas também para entender e valorizar o corpo de cada um. Uma das primeiras turmas que eu peguei do Arte Não Tem Idade, foi muito bonito de ver numa das oficinas as meninas se entregando e em algum momento aconteceu um choro que aconteceu de forma orgânica e todas foram muito generosas, acolhendo o choro daquela pessoa que estava chorando ali e todas criaram ali um ritual muito bonito de acolhimento. Então o teatro ele passa a ser expressivo, ele passa a ser comunicativo, ele passa a ser terapêutico também. Agora também tem isso, a gente olha, como tu disse, nas novelas, ou no cinema, ou no teatro, enfim, e acha tudo muito natural, mas realmente tudo vem com uma técnica por trás. Sim. Né? Mesmo a naturalidade precisa de técnica. Exato, a naturalidade ela também é construída, né? E isso é uma das coisas que a gente vai aprendendo, porque a Elite, como ataca em várias frentes de comunicação, né, de produção, desde audiovisual até teatral, a gente vai versando sobre várias estéticas, várias linguagens. Então, vamos trabalhar uma estética naturalista. Então vamos chegar nos impulsos de forma que o ator consiga imprimir naquela cena uma naturalidade, né, como se ele não estivesse percebendo que está sendo observado, mas que ainda assim faça com que ele tenha uma capacidade de expressar aquela coisa e não fique só dentro de uma coisa interna. Então, tem processo para todos os gostos, todas as possibilidades expressivas. Atuar vai ser uma coisa muito legal para quem estiver fazendo, para quem estiver orientando. É sempre uma boa experiência e principalmente também às vezes a pessoa está tímida e tal, acha, mas eu sou tímida. Não, gente, mas com técnica tudo anda, né? Tudo anda, tudo evolui. Anda, Bom, nós vamos falar muito disso ainda com aqui, certeza, né? Sempre. Obrigada por hoje, tá, Vini? Pela Elite, né? Claro. Bom, e como é que tá a decoração externa aí da sua casa? Aquela sacada, aquele ambiente legal, né? Que você fechou para tomar chimarrão e tal. Tem que estar aconchegante, né, gente? Os móveis geralmente tem que abraçar a gente. E isso a gente encontra onde? Na Lemers, é claro, e com precinho muito melhor. Dá uma olhadinha. Consultório da doutora Stephanie e hoje a gente vai falar de uma coisa que não é possível passar batido, né? Que nem a gente diz, porque na internet hoje todo mundo fala de determinados casos, né? Que são o quê? Os exemplos que deram errado em harmonização facial. Pelo menos o que as pessoas acham, né? E criticam e não gostaram, enfim, e comentam. E aí a gente tem, inclusive, alguns artistas que já foram muito comentados, né? E agora vamos começar falando, então, que serão, na verdade, 2 programas, né? Os maus exemplos agora e depois os bons exemplos, né? E esses maus exemplos, quer dizer, o que a gente realmente tem que se preocupar e o que pode dar errado na hora de uma harmonização facial?
Primeiro, eu vou pontuar que eu não gosto do termo harmonização facial. Eu gosto do termo embelezamento, eu gosto do termo reestruturação, eu gosto de outros termos, porque a harmonização ficou conhecida como uma coisa ruim. E se ela for levada ao pé da letra, pode ser ruim, sim. Porque ao avaliarmos um rosto, nós temos que ver, por exemplo, para ficar harmônico, a gente tem que ter o terço superior, o terço médio, o terço inferior, com uma harmonia entre si, por exemplo. Mas aí existem profissionais que vão fazer a medida de um rosto e a pessoa tem a testa maior, por exemplo. Vão querer aumentar muito o terço médio, muito o terço inferior para ficar harmônico e, na verdade, vai estragar aquela pessoa. Porque a característica dela é ter a testa maior. Eu sou textudinha e nem por isso eu acho que eu sou feia ou que eu preciso me harmonizar inteira. Exatamente. Então, eu acho que a harmonização é perigosa nesse sentido. Se tu vai buscar uma harmonia métrica, sem respeitar as características de cada um, tem coisa que é familiar, Com né? certeza. O meu queixo é quadradinho e tem essa entradinha aqui, o meu pai também tem, meu irmão também tem, então tem coisas que tem que ser preservadas. Então, uma das coisas que pode dar errado é isso, é querer levar ao pé da letra essa harmonização sem respeitar as características. Porque muitas vezes a beleza tá na imperfeição, não tá na perfeição, né? Por exemplo, pode virar um vício isso, a pessoa começar a buscar uma perfeição que daqui a pouco ela nem vai alcançar. Caso da Gretchen, por exemplo, que sempre fez não só cirurgias plásticas, como vários procedimentos, né? E realmente as pessoas pegam muito pesado, né? Quando ela vem à internet mostrar algum outro procedimento. Em princípio, os procedimentos que ela fez estão exagerados, né? É que tem vários distúrbios de autoimagem. Então, a pessoa às vezes tem algum distúrbio de autoimagem, fica encontrando defeitos ou não aceita que com a idade alguns sinais vão aparecer, vai ter algum grau de flacidez, vai ter algumas ruguinhas que vão marcar a pele. Então, ela não aceita e fica naquela busca. E aí vai colocando sempre mais. E melhora uma coisa, desbalanceia outra, e aí nessa busca sai do caminho. Tivemos um problema com o Estênio Garcia, né? Que ele inclusive veio a público mostrar, ele muito feliz, mas as pessoas criticaram muito, né? Tem o Lucas Luco também, que era lindo, eu achava ele lindo já. Muito lindo. Fez uma harmonização facial que deixou ele... Eu achei bizarro a forma E ele, na verdade, ele se sentiu mal. Ele entrou em depressão depois de ter feito a harmonização e aí removeu todo o preenchimento, né, depois. Mas então, assim, existem casos que é por essa visão deturpada, mas existem também erros mais grosseiros da aplicação dos preenchedores, né? Erro de profundidade, de quantidade, de usar o produto certo ou não. Então, tudo isso tem que escolher um profissional que tu tenha uma boa relação e um senso estético parecido para guiar o teu tratamento. Tá, mas então, por exemplo, o Lucas Luco pediu para remover. Existe risco também na remoção? Existe, porque nós temos que usar a hialuronidase, que é uma enzima que é muito alérgica, então pode causar edema de glote, anafilaxia, que são coisas graves. Então a gente sempre tenta não precisar usar. Sempre vai colocando aos poucos, de uma maneira mais sutil, com segurança, para não ter que lançar mão da hialuronidase. Então, ou seja, né, gente, tudo é um equilíbrio. Tem que procurar um profissional certo, né? Para que isso não seja depois aí mais um problema para você, né? Porque se já tinha daqui a pouco um problema, não gostava, vai gostar menos ainda. Então, né? Vamos tentar resolver com o profissional certo. Obrigada, Exatamente. Stephanie. Seguimos com o programa da Regina. Hora de bater aquele papo aqui com a Mayra Tolfo Porto, que traz sempre a nossa saúde bucal, sorriso. Aliás, dicas, curiosidades, perguntas que vocês têm, podem mandar. Tanto para ela, né, por direct, quanto aqui pra gente, no programa da Regina, que a gente pergunta para ela também. Bom, Mayra, hoje a gente vai falar sobre clareamento, né? E, aliás, é uma dúvida que as pessoas têm, porque as pessoas dizem assim, tá, mas clareamento eu posso fazer em casa, eu vou no dentista, mas tem vários tipos, né, de clareamento. A gente tem basicamente 3 tipos de clareamento. Né?
clareamento que a gente confecciona as moldeiras para o paciente, ele faz em casa. O tipo de clareamento que o paciente vem no consultório, ele faz ali uma série de sessões, né? E as sessões dependendo de cada caso, é isso? Depende de cada caso, exato. E tem a combinação deles, né? Quando o paciente quer um resultado mais rápido, a gente faz o caseiro combinado com o de consultório, que daí o tratamento fica mais compacto, assim, fica mais rápido. Mas de qualquer forma é bom a gente explicar para as pessoas que não é aquele resultado imediato, não é aquele branco que dá a faceta, por exemplo, que é um outro assunto para outro dia, mas não é aquele branco assim, né? São raríssimos os casos que a gente chega em branco parede, vamos dizer assim, aquele branco de faceta, mas o branco de faceta só realmente a gente consegue fazendo uma faceta. Não, eu pergunto porque as pessoas dizem assim, não, mas o clareamento também faz isso, quer dizer, é diferente o tom, né? Porque o clareamento é mais natural. Sim, A faceta tu escolhe o tom que tu quer, né? Exato, é diferente. Tá, e assim, o que a gente deve observar, né? Quer dizer, quando é que eu preciso, de repente, fazer o clareamento? O clareamento, na verdade, ele é indicado quando o paciente vê que seus dentes estão amarelos, assim, não tem uma indicação específica de tratamento, até porque ele é um tratamento estético, né? Crianças já fazem, por exemplo, clareamento? Não, a gente precisa, esperar a finalização da formação dos dentes para poder começar um clareamento. Não pode mais ter dente de leite, por exemplo? Não pode. Tem que terminar a formação dos segundos molares em boca para poder começar um tratamento ali no mínimo. Hoje em dia tá mais rápido assim a erupção dos dentes, mas em média ali em torno dos 15 anos que se começa. Durante quanto tempo eu preciso fazer o clareamento? Então, o clareamento, o ideal seria não passar um tratamento de 30 dias, né? Uma vez ao ano, tá? No máximo. Porque tem alguma contraindicação, algum risco? Já teve alguns estudos falando em reabsorção dentária, perda de dentes por conta de clareamento em excesso, então tem que cuidar. Eu apavorei, né, gente? Já fiz algumas vezes clareamento, vamos se acalmar, né, gente? Não dá pra exagerar, né? Mas nada dá pra exagerar, né? Mas é que as pessoas daí ficam assim, eu vou branquear, não é isso, né? Não dá pra fazer toda hora. É um tratamento mesmo. Outra coisa que as pessoas ficam curiosas, eu já vi muita gente que faz o clareamento dizendo assim, gente, eu tô fazendo clareamento, então eu não posso tomar vinho tinto, eu não posso tomar café preto, não posso tomar chimarrão. Realmente essas coisas, elas prejudicam o clareamento? A gente tinha essa história que sim, que a gente não poderia, né, usar nenhum tipo de agente que escurecesse os dentes durante o tratamento. Mas saiu um estudo recente contradizendo tudo isso. Então a gente está liberando aos pouquinhos, assim, claro, o paciente não vai passar o dia inteiro tomando café, chimarrão, mas já dá para dar tipo uma liberada, assim, né? Que daí não atinge que não direto. atinge, não vai prejudicar o tratamento. E algum desses clareamentos, por exemplo, é mais prejudicial para algum deles, essas substâncias, enfim, ou não? Ou todos eles é a mesma coisa? Não, hoje em dia não tem diferença. Dá para ficar tranquilo. E cada caso é um caso, por exemplo, o paciente vai chegar para ti e vai dizer, não, o teu clareamento melhor é esse aqui. Então a gente faz na anamnese, a gente tem uma conversa com o paciente e explica, né, o tratamento e a partir disso a gente vê qual que fica melhor para o caso dele, né? Com certeza. Tem casos que o melhor seria fazer o caseiro somente, tem casos que é melhor fazer só o de consultório. Bom, a gente já falou, claro, dos 30 dias aí que não pode, né, passar. Mas e manutenção? Por exemplo, o clareamento tem que ser feito uma vez ao ano, não precisa se a pessoa não sente necessidade, como é que é? Se tu quiser manter, tipo, teus dentes sempre brancos, o ideal é fazer uma vez ao ano uma manutenção. Tipo, se for fazer em casa, a gente indica uma seringa por ano, né? Se for fazer no consultório, uma sessão por ano. Gente, vamos explicar que seringa não é seringa de gel de clareador. A pessoa vai dizer, meu Deus do céu, eu não vou mais lá, porque é uma injeção na gengiva. Não. É uma seringuinha com aquele gel, né? Isso, exatamente, uma seringa de gel de clareador. Que medo. Tá, então tá, Mayra. Bom, a gente dá dica, mas a gente se diverte aqui também, tá? Obrigada, viu? Obrigada por hoje. Vamos para os próximos domingos trazendo mais coisas aí para todo mundo. A gente vai para o intervalo agora. O programa da Regina é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota, Segurança Eletrônica 24 horas. Patrocínio, você sabe, da Elite Acting, a arte para todas as idades.
Patrocínio também especial da Simoneto Móveis Planejados, na Plínio Brasil Milano, 1689, e aqui na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser elite. The answer, it's in your hands. No Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está há 23 anos no mercado, o CEO Alexandre Pires fala sobre assistência de fisioterapia em casa. Mais uma vez aqui falando sobre o atendimento de home care e de uma das especialidades que são mais solicitadas dentro desse nosso tipo de assistência, que é a fisioterapia domiciliar. Nós temos duas modalidades, a fisioterapia motor e a respiratória. E nós temos todo um auxílio específico de exercícios para esse tipo de atendimento. O fisioterapeuta ele faz uma avaliação desse paciente no domicílio, a gente encaminha para a família ou então para a operadora de saúde contratante este relatório que é gerado com as necessidades, e nesse relatório tem quantas visitas, quantos atendimentos esse paciente vai precisar por semana, que tipo de fisioterapia esse paciente acamado vai precisar, e em cima disso é montado o plano de atenção domiciliar justamente da equipe assistencial. E com isso, claro, o paciente acamado ele tem uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade respiratória muito melhor. E esses e outros serviços estão disponíveis aqui na nossa empresa, na ACG Home Care. E se você quiser saber mais, é só acessar o acghomecare.com.br. Novamente, programa da Regina visitando aqui o consultório do Dr. Gilberto Laorg Nunes. E a gente já vem falando há algum tempo sobre insuficiência cardíaca, já falamos de tratamentos também, mas hoje a gente vai falar de uma evolução aí, nesse tratamento que é MitraClip, é isso o nome? Esse é o nome. Tá? Esse é um dispositivo que ele faz mais ou menos o que uma cirurgia antiga, que era feita de peito aberto, faz. O que acontece? Quando o coração dilata, existe uma dilatação também do anel da válvula mitral, que é a válvula que separa o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo. Então, o sangue começa a refluir para o átrio esquerdo e daí para o pulmão. Então, faz um quadro de congestão, excesso, acúmulo de sangue e de líquido no pulmão, que causa a falta de ar aguda e, eventualmente, até pode causar um edema agudo de pulmão. Então, essa cirurgia, o que se fazia? Se dava um ponto no meio dos dois folhetos da válvula, no sentido de diminuir a área dessa válvula e, consequentemente, diminuir o grau de refluxo para o pulmão. Tá? Era uma cirurgia chamada cirurgia de Alfieri. E, alguns anos atrás, foi desenvolvida uma técnica por catéter para fazer isso. Certo? Então, não precisa abrir peito nem nada, é através da punção de uma veia na perna, a gente vai, cruza para o lado esquerdo do coração e a gente põe clips, literalmente clips, que podem ser um ou mais de um, e de maneira que a gente reduz o orifício de abertura da válvula,
claro, sem causar uma estenose, um estreitamento, e reduz esse refluxo. Então, pacientes que têm o coração dilatado, mas um refluxo muito, muito grande, em que o uso de remédios, por exemplo, não ia ser suficiente para poder controlar esse quadro clínico, existe indicação de se implantar esses clipes. Mas então as vantagens são enormes, né? São enormes porque ajuda muito no controle dos sintomas, especialmente em casos mais graves, né? Em casos que o paciente é muito sintomático, a despeito de estar usando todos os medicamentos possíveis e disponíveis no mercado. É um procedimento pouco invasivo, de baixo risco, né? Como eu falei, é uma punção venosa que se faz de uma veia na perna. A recuperação normalmente é bastante rápida, tempo de internação gira em torno de 2 a 3 dias no máximo. E os pacientes, o que é mais importante, melhoram muito, né, após a realização desse procedimento. Inclusive, tem estudos comparando casos em que se observava a necessidade de se fazer essa intervenção na válvula, os pacientes foram aleatoriamente jogados para tratamento com remédio só ou um implante desse clipe. E se viu que o clipe melhora muito a qualidade de vida, né? E reduz também as quantidades de internações necessárias no futuro para esses pacientes. E todo mundo pode fazer, em regra, esse tratamento? É possível fazer uma ampla gama de pacientes. Existem alguns parâmetros que são importantes de serem definidos, que exames como o ecocardiograma, né, a ecografia do coração, ou mesmo uma tomografia do coração, nos indicam se esse é um paciente que é um bom candidato para esse procedimento ou não. Então, é preciso fazer uma avaliação médica prévia, né, porque em casos muito, muito avançados, em que o coração já está praticamente, né, totalmente dilatado, aí, às vezes, esse procedimento não funciona de maneira adequada. Então, por isso, a seleção de pacientes é muito importante. Agora, o senhor é especialista nisso, né? Porque, inclusive, quando a gente abre lá no Google, direto está lá o seu nome. Exatamente. Esse é um dos tratamentos que a gente oferece na nossa clínica, né? E que, como eu falei, quando bem indicado, faz uma diferença enorme, né, na qualidade de vida desses pacientes e no controle dos sintomas também. Bom, e depois desse tratamento, o paciente segue vida normal? Muitas vezes ele consegue retomar suas atividades habituais sem aqueles sintomas limitantes que ele apresentava anteriormente. Então, é mais uma alternativa de tratamento que a gente tem, dessa vez por catéter, né? Além daqueles dispositivos implantáveis que eu já tinha comentado anteriormente, mas é mais uma ferramenta que vai ajudar esses pacientes a terem uma evolução a longo prazo melhor. Tá bom, muito obrigada, doutor Gilberto. Como sempre, muito legal, né? As dicas aqui, as informações que a gente tem no programa da Regina. Bom, vamos lá, seguindo o programa então. Você sabe por que a Simoneto é a loja de móveis planejados que mais cresce? A Simoneto é uma empresa dedicada a proporcionar o bem-estar das pessoas por meio de ambientes personalizados, oferecendo soluções em móveis planejados com qualidade superior, processos bem estruturados e atenção aos detalhes, visando construir relacionamentos duradouros e criar valor para todos os envolvidos. Com respeito pelas pessoas, ética, responsabilidade, inovação, valorização e transparência. Simoneto, milimetricamente você. Comigo já aqui a Janaína Crespo, você sabe, né, que é mentora, palestrante, bom, enfim, ela sempre traz aqui assuntos muito atuais, né? E hoje a gente vai falar que a empresa, na verdade, toda empresa, precisa ter processos definidos. Agora, o que são esses processos definidos numa empresa e por que eles são tão importantes, Janaína? Tudo bem, Regina? Tudo bem. Olha só, a questão de processos ele define, porque quando a gente começa um negócio, ele normalmente surge de uma ideia. É a questão de organizar passo a passo. Como é que tu vai colocar aquela ideia de uma forma organizada, que ela vire um produto ou um serviço e chegue até o teu cliente final naquilo que ele busca, né? E também com base no que a empresa quer, né? Quando nós fazemos um planejamento, um plano de objetivos e metas da empresa, o processo é o que define cada etapa de como esse planejamento vai ser seguido. E tem um momento certo para a gente estabelecer esse processo, esses processos no negócio? Não espere ficar grande.
Não espere crescer para começar a botar processos na tua empresa. Mesmo que seja a eu-presa, já começa a ter processos definidinhos, que sejam simples, não alguma coisa burocrática, não alguma coisa que seja pesada, mas que tu já te prepare para o teu crescimento. Então, assim, ó, constituiu a empresa, fez o teu plano de negócios, já tenha processos definidos. Como é que eu vou cobrar o meu cliente? Como é que eu vou prospectar? Como é que eu vou lidar com o valor que eu tenho a receber, com o valor que eu tenho a pagar? Os processos, eles facilitam a vida, embora as pessoas tenham essa visão enganada, né? Assim, é uma visão errônea de que processo vai tornar pesado o dia a dia. Não. Não, mas às vezes eu acho também que a pessoa, na verdade, não sabe como fazer esses processos, isso, né? Também tem isso mesmo. Desinformação também, né? Sim. Hoje de manhã ainda estava estudando material para uma palestra que eu vou fazer na próxima semana para empreendedoras iniciantes. E eu estava elencando assim, quais são os principais saberes que o empresário tem que ter. É muita coisa. É muita coisa. Quando tu começa, assim, eu, por exemplo, venho de uma carreira que se iniciou em grandes corporações, em que tinha uma pessoa responsável, setores responsáveis. Quando tu monta o teu próprio negócio, tu normalmente é quem faz tudo, até crescer e tomar corpo. Ou seja, fica mais difícil, por exemplo, se eu já tenho equipes formadas, atuando, então, para estabelecer processos depois disso? Na verdade, toda vez que tu vai fazer uma mudança numa situação que já está acontecendo, né, o dia a dia da empresa ela não para te estabelecer a mudança, ele segue, né, gente? Os problemas continuam chegando, os clientes, graças a Deus, continuam chegando e tu tem que fazer uma alteração de processo junto à equipe. E quem eu procuro para desenhar os processos da minha empresa? Profissionais dentro da área de gestão de projetos, profissionais administradores, mas pessoas com uma vivência nessa área em desenhar processos, em fluxo contínuo de processos empresariais. Tá bom, obrigada, viu, Janaína? Valeu. Obrigada, sempre bom estar com vocês. Obrigada. Hoje eu vou explicar um dos problemas mais prevalentes no consultório de um cirurgião, que é problema digestivo. Especificamente um problema que os pacientes sentem dor abdominal, cólica abdominal após a alimentação, sobretudo após a alimentação gordurosa. Então, quem tem problema na vesícula, esse é um dos problemas mais prevalentes, um dos que a gente mais atende em consultório. A história natural desse problema é dor abdominal após se alimentar. Geralmente as primeiras crises acontecem e elas são mais exuberantes após uma refeição farta em gorduras, tá? Então, o paciente, o que ele sente? Às vezes, após uma alimentação desse tipo, ele sente algumas horas, 2, 3 horas após, uma cólica abdominal, dor abdominal, um amargo na garganta. Às vezes ele se sente com o abdômen muito estufado, sente, entre aspas, que o abdômen está empedrado, vários sintomas digestivos que não caem bem nesse paciente. Grande parte deles, muitas vezes, na sexta-feira, sábado, onde o pessoal faz um happy hour, onde faz um jantar com amigos, muitos deles acabam, às vezes, acordando de madrugada com essa dor. E alguns deles não conseguem resolver a dor em casa e têm que procurar um auxílio hospitalar. A história do paciente que chega no consultório é o paciente que geralmente já teve muitos episódios de dor e ele não conseguiu tratar de maneira conservadora. Por quê? Porque não existe remédio para problema na vesícula. Esse problema específico que eu estou explicando, que é o de pedra na vesícula, que são os cálculos de vesícula, não tem remédio. O remédio é cirurgia. Quando o paciente tem esse problema, ele tem que ser avaliado por um cirurgião. O cirurgião indicou a cirurgia, não tem outro tratamento. Qualquer tentativa de protelar esse tratamento vai acarretar um atraso no tratamento e uma dificuldade técnica aumentada para o cirurgião com o passar dos anos pelo caráter crônico que vai se tornando essa doença. Então, assim, como é que se diagnostica essa doença? Exame simples, tá? Então, quando o paciente tem uma crise, então ele às vezes procura um hospital, ou às vezes procura um consultório médico no outro dia, ecografia e exames de sangue, tá? A ecografia é o exame inicial, é um exame que tem uma alta sensibilidade para detectar os problemas na vesícula. As pedras na vesícula, para ficar bem claro, são um dos problemas.
Existem outros problemas na vesícula, mas as pedras são os mais prevalentes e é a nossa realidade em consultório, tá? Então se diagnostica através de exames de sangue e exames de ecografia. Exame de ecografia é feito por um radiologista bem treinado, tá? Vai dar grandes indícios para a gente avaliar qual é a situação do paciente. Nós avaliamos alguns parâmetros, como a espessura da parede da vesícula, e também avaliamos, tendo as pedras, quais são o tamanho delas. Existem pedras que a gente define de dois tipos. Tem umas pedras muito pequenas, que são chamadas de microcálculos, e tem pedras maiores, geralmente a gente considera maior que 1 centímetro, que são os cálculos, que são as pedras de tamanho normal. Qual é a diferença desses dois? As pedras grandes podem causar dor e dão todos os sintomas que eu citei, mas elas não causam pancreatite no paciente. O que é a pancreatite? É uma doença secundária ao problema da vesícula. Então, o paciente que tem microcálculos na vesícula, que é uns grãozinhos de areia, umas pedrinhas bem pequenininhas, de 0,2, 0,3, 0,4 centímetros, essa pedrinha, ela caminha. Então, ela se desloca da vesícula pelo tamanho pequeno dela e pode ocluir algum outro ducto que tem nas proximidades da vesícula na saída do fígado. Então, tem um ducto muito importante que, se essa pedrinha oclui, dependendo da posição dela, pode ter duas situações. Uma delas é o amarelão, que é a icterícia. O paciente, comumente, às vezes, quando detecta o amarelão, é na hora de escovar os dentes. Vai de manhã, se olha no espelho e o branquinho do olho, que é a esclera, está com tom amarelado. É ali que o paciente percebe. Então esse amarelão, essa icterícia que o paciente começa a ver inicialmente na região ocular, ela vai dar outras características ao longo dos dias seguintes ao início. O resíduo fecal, as fezes podem ficar com uma cor esbranquiçada e a urina, o xixi, pode ficar com uma cor muito escura, que o pessoal apelida com frequência de uma urina cor de Coca-Cola. Então, assim, no aspecto da cirurgia, a cirurgia ela deve ser bem planejada. Sempre que possível, nós evitamos uma cirurgia de urgência. O melhor cenário e os melhores resultados estão sempre associados à organização, planejamento, a realização de um pré-operatório bem regrado por paciente, no qual a gente investiga se existe patologias diversas, como problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, problemas esses que podem repercutir, às vezes, negativamente no pós-operatório de um paciente. Então, eletivamente, é o melhor cenário para a gente operar um paciente com esse problema. Então, no aspecto da cirurgia, a cirurgia que se faz hoje em dia, que é a melhor para o paciente, que tem os melhores resultados, é a cirurgia por videolaparoscopia. Então, a cirurgia por videolaparoscopia é um tipo de cirurgia que eu vou mostrar em cima aqui como é que ela é feita. É feita através de pequenos orifícios realizados na região umbilical e nas adjacências por alguns pequenos furinhos. Existem cirurgias que eu faço com 4 orifícios e algumas com 3. Tá? Todos eles são bem pequenininhos. Nessa cirurgia, a gente faz todo o procedimento através da videolaparoscopia. E na cirurgia, o que se faz? Se retira a vesícula e as pedras. Isso é uma questão que muitos pacientes perguntam para nós em consultório, se por acaso só se retira as pedras. Não, se retira todas as pedras junto com o órgão que está doente. Então, eu quero deixar uma mensagem final, agradecendo primeiramente por toda a audiência ao programa da Regina, e explicando que quem tem esse problema de dor abdominal pós-alimentar, que não se sinta sozinho, que isso é uma situação muito frequente, ocorre em diversos problemas, não somente nos problemas da vesícula e não somente nos problemas de pedra na vesícula. O que hoje eu estou explicando é uma doença muito prevalente em consultório e muitas vezes negligenciada pelo próprio paciente. É uma doença que o paciente acredita que vai ter um remédio não cirúrgico. Não existe. O tratamento para problema na vesícula, de pedra na vesícula, é somente a cirurgia. E o fato de protelar essa cirurgia promove uma cronificação da doença e uma futura dificuldade técnica para o cirurgião que vai operar esse paciente. Então, com a mensagem é que não tem remédio, o tratamento mesmo é a cirurgia. Então, quem tem dor, quem está sofrendo com isso,
não perca tempo, procure um profissional, procure uma ajuda e peça, sobretudo, uma opinião de um cirurgião. Tá bem, pessoal? Agradeço, muito obrigado. Hora do meu diretor falar de moda masculina. Hoje vai falar de uma peça que é íntima, acho que da maioria das pessoas, porque quem não usa mais já usou e muito, que é a tal da t-shirt, né? Para os mais velhos, camiseta. Exatamente. Eu, Regina, o pessoal me pegou trocando a fichinha de lado, que eu botei errado, estava dando texto na abertura, mas não tem problema, não tem problema. Pois é, camiseta, todo usa mundo acha que é igual. Camiseta? Eu adoro camiseta. Eu também gosto, mas tem uma coisa, depende do tecido. Depende do tecido, né? E camiseta tem que ter um charme, né? Uma básica, uma branca, uma preta. Mas hoje eu quero falar sobre o vestir da camiseta, né? Porque a gente acha que a camiseta, independente do tamanho que a gente for comprar, é só usar, colocar e tá tudo certo, não, né? Não é pra dormir, tipo, tá? Exatamente, né? Tipo, eu visto M e me deram G. É camiseta. Né? Não, é um vestido. Ou eu visto M e me deram P. É camiseta. Não dá. Então, assim como um casaco, uma calça, uma camisa tem as suas medidas, a camiseta também tem. Tem que ter caimento, né? Tem que ter caimento, né? E ela não é muito diferente, né, dessas outras peças que eu falei. Por exemplo, né, no ombro, a camiseta tem que estar como uma camisa, bem nessa divisa do braço. Aquela costura tem que com estar o ombro, exatamente. A costura não pode ficar nem para cima e nem para baixo, tá? Então, assim, essa é a primeira dica. Geralmente ela tá para baixo, já vou te dizer. Geralmente tá para baixo, né? Ou seja, ela não tá no número correto, né? Gola. A gente acha que gola é tudo igual, né? Então, assim, tem a gola, a careca, que é igual essa aqui, né? Que é a redonda. Tem a gola canoa, que é aquela um pouquinho mais aberta, certo? E tem a gola V, né? Então, assim, pra gola careca, que é a que eu tô usando, cuidado, né? Não pode nem ficar apertando o pescoço. E também não dá pra ficar muito soltinha, viu? Porque daí também mostra que ela tá meio desbeiçada. Te lembra da expressão? Não, eu ia dizer. O peitoral. Agora a gente começa a entrar nas partes mais polêmicas, né? Porque tem uns homens que têm um peitoral maior, outros menores, né? Então, assim, 2 dedinhos, né, de pano sobrando é o ideal, né? Mas daí, claro, o homem que faz muito peito na academia, às vezes vai ter um probleminha, né? Porque ela pode ficar esturricada. Manga, né? Manga da camiseta é um problema, né? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, a gente tem que ver, ela fica no meio, né, aqui do nosso braço, bem no meio do bíceps, não pode ficar nem muito, embora tenha umas que são para isso, né, e também não pode ficar aqui, tá, aquela pescadorzinha, não dá. E para encerrar, né, o comprimento dela é 2 dedos também da cintura para baixo, não pode ficar muito grande, né, senão fica um troço meio largo, Tu né. diria que é o que, na altura do quadril, mais ou menos? Exatamente, né, e ela também não pode ser muito larga também, tá, 2, 3 dedinhos, assim, longe do corpo, tá assim no limite, né? Então, assim, sempre é bom porque o homem muda muito, tem a variação corporal, né? Então, ficando pouco atento, a gente consegue fazer uma composição interessante. E agora, o que a gente faz? Agora vai para a arquitetura. Vamos para o espaço arquitetura, Vamos pros guris. com os meninos da O reciclagem. Thales, aliás, tem coisas bem legais hoje no programa. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá então, né? Vamos falar de arquitetura. A gente tem aqui essa dupla maravilhosa. Hoje um só, né? Vocês estão vendo que é o Thales. Domingo passado foi o Luiz. Eles estão assim, estão se revezando, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa que acho que todo mundo hoje em dia, homens e mulheres, adoram, que é cozinha, né? Acho que a cozinha hoje de casa, ela reúne todo mundo. E aí, tu acha que tem assim um papel diferente a cozinha contemporânea? Não, eu acho que a cozinha contemporânea, ela reforça hoje mais do que nunca
aquilo que a gente traz de antigamente do italiano, né? Daquela cozinha. Da avó, da mãe. Da avó, da mama, né? Que todo mundo se sentava ao redor daquela mesa e se conversava bastante coisa. E acho que cada vez mais essas cozinhas hoje, elas refletem um tanto isso, esses espaços mais abertos, onde a gente tem a sala, tem a cozinha, tem um espaço para televisão. Então, acho que tudo isso vem mostrando que cada vez mais essas relações... né? A gente se relaciona muito bem ali dentro, né, da cozinha. E que as pessoas hoje, as visitas, na verdade, participam, né, das conversas, da comida que está sendo feita, enfim. Mas tu acha que isso é um padrão, assim, atual, que a gente, hoje, todo mundo tem esse tipo de cozinha? Não, é uma tendência, né? Eu acho que existe uma grande tendência para esses espaços abertos, que não impede que daqui a pouco isso também mude. Né, ou que a gente encontre espaços mais fechados, mais compartimentados, né? Isso ainda existe. Né? Sempre digo, um cliente mais jovem tem uma tendência a ter, mas não que um cliente com mais idade também não queira ter esse espaço gourmet, né? O espaço aberto. Eu já ia te perguntar amplo. sobre o espaço gourmet, porque hoje todo mundo não fala cozinha, fala espaço gourmet. Mas são a mesma coisa? Olha, Regina, a gente pode considerar que sim, que são espaços que se assemelham, né? Porque as cozinhas estão tão bem equipadas, né? Os equipamentos de ponta, refrigeradores de última tecnologia que praticamente falam, fogões que cozinham praticamente sozinhos, tu quantifica ali peso e tal e ele consegue dominar, né? Eu acho que a gente gourmetiza muito, né? Existe uma coifas, tendência, né, que também são muito, lindas. né? E tudo isso também, além desses equipamentos, claro, serem úteis, eles são bonitos, né? São, cada vez mais. Eu acho que esse design está vindo muito firme, muito forte, né? Desenvolvendo produtos que embelezam, né? Que antigamente um fogão era um fogão, uma geladeira ninguém queria, né? Eram coisas Até muito tinha feias. aquela beleza, mas a beleza lá do tempo, a beleza do fogão a lenha e tal. Agora eu te pergunto, e a iluminação? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer uma casa, todo mundo se preocupa com a iluminação da sala, do quarto e tal. E a cozinha? Também é importante a iluminação estar no projeto? Sim. Nós, ali no escritório, a gente trabalha muito essa questão da iluminação, muito forte. E a gente costuma sempre calibrar, né? Hoje a gente fala em temperatura de cor, isso é um spoiler para um próximo programa. Ótimo. Temperaturas de cores, né? Então tem cores neutras, os mais brancos. Então isso é muito importante também no desenvolvimento. Né, mas na desse cozinha espaço. A gente tem que usar, por exemplo, a luz mais que clareie ou que fique intimista? Depende do conceito. Do objetivo da pessoa. Do objetivo, do conceito e até mesmo do sentimento que aquela pessoa tem. Porque eu acho que a iluminação também é uma coisa muito de sentimento, né? Daqui a pouco uma luz muito clara afugenta, uma luz muito neutra, né? Eu tenho usado no escritório uma iluminação mais neutra, que não é aquele branco, né? E também não é aquele amarelo, então é um conforto mais, né? Agora, as nossas mães e avós, com certeza que gostam de cozinhar, enxergar tudo, a receita, vão dizer, não, tem que ser uma luz bem branca e bem clara, que é pra gente poder enxergar tudo. Agora, sei que tu falaste que cores até vai ser um assunto seguinte, mas e cor, por exemplo, a cozinha hoje, ela tá colorida ou ela tá mais minimalista? Existe uma tendência muito grande para que se trabalhe com azuis escuros, tons mais escuros, o verde oliva, os tons amadeirados continuam, né, sempre em voga, né, a gente costuma trabalhar muito. Claro que tudo isso vai mudando, talvez a gente venha de uma tendência de tons mais claros, de amadeirados mais claros, mas hoje a gente já vê que amadeirados mais escuros também estão vindo, né, e que isso é uma coisa muito boa, né, porque a gente consegue brincar com as cores, né? E com a tonalidade das madeiras, né? E não impede daqui a pouco que se tenha uma cozinha num tom mais neutro, né? Que de repente as pessoas se sentem muito melhores, né? Em função Sem dúvida. Parece que combina com qualquer coisa, né? É verdade. Com tudo que se coloca. Bom, e esse quadro aqui, vocês sabem, né? A gente tem que agradecer também todos os apoiadores, né? Então, de vocês aqui também, e da Reciclare, né? E domingo que vem tem mais, né? Estamos aí. Podemos ir, então? Podemos, Vamos né? lá. Gente, o programa da Regina tá indo embora por hoje, então você sabe que é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto, tá bom? Beijinho, bom fim de domingo, boa semana para vocês.